Fala galera, Escobal na área. Hoje é dia 2 de dezembro, pessoal. Faltam apenas 8 dias, 9 dias para a nossa mentoria presencial. Nós já estamos com quase todas as vagas lotadas, tá? São apenas 6 vagas. Temos apenas uma disponível. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a estratégia é a resposta para a sua consistência. Essa palavra consistência é a palavra que assombra as pessoas que estão operando no mercado financeiro, porque parece que tudo que elas tentam não funciona, tá? Essa conversa vai ser um pouco mais descontraída, eu vou mostrar alguns setups aqui como eu sempre mostro para vocês, porém eu vou focar muito mais na nossa posição como operador, tá bom, pessoal? Então, vamos nessa, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem para mostrar, tá? Então aqui a gente tem o gráfico do índice futuro, vocês sabem muito bem que o índice futuro é o ativo que eu gosto de operar, é o ativo que eu me sinto mais confortável fazendo as coisas, é o ativo que me dá, me dá conforto pela sua volatilidade, pela sua força, pelos seus movimentos, tá? O dólar, eu não gosto muito de operar dólar, tá? Para quem sabe por que eu não gosto de operar dólar, primeiro que a amplitude média dos movimentos do dólar ela é menor, tá? Ela é contada aqui, ó, vamos ver o tamanho dessa vela aqui, essa grandona, a maior zona aqui, tá? A gente está falando aqui de 24, 23 pontos. Então a gente está falando de mais ou menos 46 ticks, né? 46 ticks para R$ 230, mais ou menos. E assim, não é, na minha opinião, a alavancagem, porque é muito pesada. A gente vê aqui, 48.940 é o preço que você tem que ter para poder... Na verdade, é o preço que você opera o dólar. No índice, ele é um pouco menos, metade, né? 25.690, mas a amplitude dos candles dele, vou botar aqui no mesmo tempo gráfico, ela é muito maior. Não no sentido de valores, mas no sentido de movimento, tá? Vamos botar aqui esse candle grande, tem 521 pontos, dá mais ou menos uns R$ 100, tá? Então a gente tem 100 posições para trabalhar aqui, ao invés de 40. Embora o valor seja menor, né? Você pode aumentar a sua alavancagem aqui e ter um resultado muito semelhante, muito parecido com o do dólar, tá? Quem fala que o dólar é mais técnico, eu acho que o índice e o dólar são ambos muito cheios de armadilhas, ambos são muito perigosos. Em questão de movimento, assim, ambos têm movimentos muito estranhos, tá? Movimentos muito estranhos, né? Perde tendência, perde correção, perde tendência, cai, rompe o fundo, não testa topo também, mas andou para baixo, corrigiu só um pouquinho. Então esse negócio de dizer que o dólar é mais técnico que o índice, eu acredito que já é um mito que meteram na cabeça das pessoas, tá? Porque os mercados, eles são caóticos, tá? O preço, ele é caótico. Não dá para saber o que o preço vai fazer. Então, como é que a gente pode utilizar a estratégia a nosso favor para a gente conseguir alcançar o objetivo que é lucrar todos os dias? A gente tem que entender que a estratégia no day trade ela é uma ferramenta para a gente conseguir capturar movimentos, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um mercado andando para baixo, super técnico, o dólar, né? Fazendo aqui esse movimento muito legal, rompendo fundos. Depois ele faz esse movimento super técnico aqui em V para romper os topos, né? Então a gente vê que o preço ele é caótico. Se a gente for olhar um tempo menor, será que dá para a gente enxergar? Sim, não vamos brigar muito com relação a isso, mas eu queria mostrar para vocês, já vão falar que é porque está consolidado. Tá? Mas vamos falar assim, o preço é feito por big players, que são os caras que movimentam o mercado. Tá? Então a gente está falando no cenário nacional, né? Bradesco, UBS, Santander, a gente também pode estar falando de JP Morgan, Ativo Investimentos. Essas empresas, elas não operam como a gente opera. Tá? Elas não olham o gráfico, elas não olham o fluxo. Elas têm interesses por trás. Eles não vão poder comprar, vamos dizer assim, 10 mil contratos de dólar no preço de abertura, porque senão eles levam o preço lá para cima. Então eles compram de pouquinho
não olham gráfico, tá? E quem faz essa distribuição para eles, quem faz essa distribuição dos lotes são robôs. E aí a gente consegue entender que a oferta e a demanda contam muito, tá? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, um mercado extremamente direcional pela parte da manhã. Aqui, ó, no dia 29, a gente vê que ele veio tentar perder os fundos aqui, não conseguiu, e alguém mostrou que era a intenção de compra e levar o preço para cima. O preço tentou voltar, foi para cima de novo. Depois ele conseguiu voltar, compraram de novo. Depois ele tentou cair, compraram de novo. Ele tentou cair mais uma vez, compraram novamente. Então a gente consegue perceber que a ação dos players, num determinado tempo, vai mostrar para nós a intenção que eles têm de levar o preço para alguma direção. No dia seguinte o mercado já abre aqui em cima. Quem comprou aqui embaixo, evidentemente, vai ficar realizando posições aqui em cima. Ou seja, quem comprou vai querer vender. É claro que de vez em quando vai aparecer um retardatário aqui tentando comprar para levar o preço para cima, e aí depois o preço já abre para baixo novamente, fazendo a perna de tendência, perna de correção, e aqui a gente vê de novo intenção de compra dos players. Aqui é aquele movimento que o pessoal chama de exaustão do preço, que é dentro da região de venda. Vamos tentar considerar que a perna de tendência de venda seria essa, para continuar a queda para baixo, tá? Então, toda a ação desses robozinhos de comprar e vender é tentar encontrar pontos de barato ou caro, tá? Se você tem estratégias de candle, tem estratégia de ver esses candles assim de enforcado, martelo do Thor, bebê abandonado, tudo isso são tentativas da gente tentar encontrar padrões dentro do preço que os players estão fazendo aqui, tá? A gente consegue observar aqui, ó, o martelo do Thor. Então a gente diz que esse é um candle comprador, mas a gente tem que observar o contexto. Houve um rompimento de fundo aqui, um fundo mais alto, a gente está falando de um terceiro fundo. Seria interessante botar o stop na mínima, podendo comprar aqui para tentar levar o preço essa amplitude para cima, né? Não foi, a gente vê que não foi. A gente vê, quem sabe, que foi um pouquinho depois. Vamos dar uma olhada? E foi um pouquinho depois. Não conseguiram perder esse fundo prévio. Tentaram perder, mas não conseguiram. Daí a importância da gente levar em consideração a análise técnica, né? Para tentar pegar essa amplitude para cima. A gente viu o preço chegar lá pertinho e voltar. Então, o preço ele é caótico, pessoal. Como é que a gente pode auxiliar, trazer para nós a estratégia perfeita? A estratégia que nunca erra. Eu diria que existe, tá? Mas essa estratégia ela não é para o day trade, ela é para nós, tá? Ela serve para nós. Como a gente não consegue controlar o preço, a gente só pode interagir com ele e esperar que ele resolva tomar alguma direção, ou que ele aponte para determinado lado, ou que a gente consiga pelo menos capturar um pedaço do movimento. São coisas que a gente precisa entender no mercado financeiro. E como a gente usa gráfico, né? Gráfico não é, vamos dizer assim, a oitava maravilha do mundo, mas ele é a única ferramenta que a gente consegue ter para conseguir enxergar o que vai acontecer. Mas a gente tem que dar espaço para o preço fazer seu movimento normal, tá? Aqui, por exemplo, a gente vê que houve um rompimento desta mínima. Aqui a gente tem essa mínima. Houve um rompimento dessa mínima bem aqui, ó, tá? O preço conseguiu voltar, mas ele não foi para cima. Ele continuou caindo e aí a gente vê o rompimento desta mínima novamente, neste ponto. E aqui sim, ele apresenta um padrão de compra, voltando para cima, formando um fundo mais alto, tá? Só que se vocês forem perceber bem, o mercado fez isso, ó. Caiu, rompeu, voltou, rompeu de novo e voltou de novo e fez isso aqui. Então, a intenção que a gente vê é que, quem sabe, o preço fosse continuar andando para baixo, né? Mas imediatamente houve força compradora e levou o preço para cima, tá? E aí normalmente as pessoas tentam comprar aqui, que é um péssimo momento para comprar. Então qual é a nossa postura, a estratégia que a gente tem que ter na frente do mercado? A estratégia é entender que a gente vai errar
pelo menos uma vez a cada 2, tá? Se a gente for levar em consideração que a gente é uma pessoa relativamente mediana e a gente está trabalhando com algo que a gente não controla, então a gente tem que entender que a gente vai errar. De duas operações, uma a gente vai errar. Então qual é a minha visão? Eu me dou 3 chances, tá? Eu me dou 3 chances de tentar interagir com o preço. E aí eu faço a minha análise, seja ela contra a tendência ou a favor da tendência. Eu vou olhar, por exemplo, aqui esse primeiro rompimento e vou tentar comprá-lo aqui. Vou tentar comprá-lo aqui. Qual é o alvo? Se eu estiver certo, o rompimento seria uma tentativa de romper a máxima, voltar para 50% e repetir 161% da perna. Foi o que ele fez, mas ele não fez isso direto, porque o mercado ele é cheio de armadilhas. Então eu teria colocado meu stop aqui na mínima e teria sido stopado uma vez, tá? Mas na minha cabeça eu tenho 3 chances de fazer isso. Se eu vejo um sinal de compra como esse aqui, ó, no 12 minutos, apresentando para mim a característica de compra, dando stop do tamanho que eu estou conseguindo trabalhar, então eu não hesito em comprar de novo, porque eu acredito no movimento corretivo, para tentar capturar o quê? Movimento de tendência, tentando romper o topo anterior, se fizer um fundo mais alto, tentar carregar 161% para cima. Vou conseguir todas as vezes? Não. Não vou conseguir todas as vezes, tá? Provavelmente, se eu pegasse um movimento como esse, eu teria saído aqui. Teria visto nesse tempo gráfico que ele já estaria fazendo, não estaria conseguindo fazer mínimas anteriores às velas, então eu teria saído aqui, no rompimento dessas mínimas, tá? E aí eu conseguiria ter capturado este movimento com este tamanho de stop, tá? É sempre que a gente vai fazer isso? Não. Mas eu me dou 3 chances de errar. Então eu vou errar uma vez, vou errar outra vez. E aí na terceira vez, se eu acertar, eu vou tentar lavar a égua e fazer o melhor resultado que eu puder fazer, tá? Então eu trabalho dessa forma com um stop bastante controlado, mais alvos dentro do tempo maior. Então a estratégia que eu utilizo, tem vários, eu uso pelo menos 5 estratégias, mas eu uso muito essa característica. Se eu tenho, vamos dizer hipoteticamente que eu tenho R$100, eu posso trabalhar com stop de 30, eu posso trabalhar com stop de R$30, o outro stop de R$30, o outro stop de R$30. Não é muita coisa, é 150 pontos. É 3 pontos de dólar. No dólar não dá para operar desse jeito. Tá certo? E aí eu aceito perder os R$100. Deu stop, a estratégia é respeitar o que a gente combinou no começo. Se você não consegue respeitar aquilo que você combinou consigo mesmo, então fica difícil para você conseguir essa consistência, porque vão ter dias que vão ser ruins. Porque as pessoas veem, pô, o time consegue fechar positivo quase todo dia. Mas não é todo dia que a gente consegue bater meta, tá? A minha meta é tentar 150, R$200. Tem dias que eu vou tentando fazer, vou tentando entrar nas operações e eu vou errando uma, acertando outra, errando uma, acertando outra. E aí fico no 0 a 0 e a gente vai ficando cansado de tentar entrar no mercado. A gente vai ficando cansado de tentar fazer as coisas. Então, a gente tem que respeitar. Ó, são 3 chances. Eu já estou, vamos dizer assim, a primeira andou para cima, mas voltou e eu fechei no 0. A segunda andou um pouquinho e eu voltei e fiquei no 0. A terceira andou um pouquinho, eu estou percebendo, porra, já é a terceira vez que eu estou tentando fazer esse negócio e eu não estou conseguindo. Então, eu vou aceitar R$30, R$40, R$25. Porque a gente está ficando cansado, a gente está ficando mentalmente cansado. E quando a gente fica cansado, a gente abre espaço para a gente não respeitar o que a gente se propôs a fazer. Então, a estratégia para a pessoa conseguir ter bons resultados no mercado não é acertar todas as operações. Porque não vai dar para acertar todas. A estratégia mais vencedora do mercado é aquela que a gente respeita. Tá? Então, você vai ter que respeitar o que você disse que você ia fazer.
Olha o índice aqui, super técnico, cara. Quem é que diz que esta maravilha não é técnica? Perna de tendência, perna de correção, perna de tendência, perna de correção, perna de tendência. Toda tendência vira uma perna de tendência, faz perna de correção, e aí a gente vê no tempo menor o mercado fazendo topos e fundos descendentes perfeitamente, pessoal. Como é que isso não é técnico? E tem gente que não acredita que o índice é técnico. Vamos continuar olhando para ele? Perna de tendência, perna de correção, perna de tendência, perna de correção, perna de tendência. No tempo menor fez a mesma coisa, tá? Então, os mercados, eles fazem tendência. Procure uma tendência. Tendência é sua amiga. Então, qual é a informação que eu tenho para vocês? Se você é um operador de mercado, ser trader, né? Você quer ser trader, seu sonho é viver de mercado. Eu vou dizer para vocês que day trade, principalmente, nunca vai ser a sua principal fonte de renda, tá? Você tem que diversificar. Se você quer viver de mercado, você já tem que ter um capital, porque o que dá garantia para você do que você vai conseguir fazer as suas coisas diárias, pagar seu aluguel, pagar a gasolina do seu carro, pagar as viagens, pagar o lanche que você faz com seu filho, vai ser renda passiva, tá? Vai ser renda passiva. Então você tem que ter dinheiro lá em renda fixa, ações que pagam dividendos, imóveis que rendem aluguéis. É isso que vai dar conforto e segurança para vocês. Porque dinheiro serve para três coisas, tá? Primeira coisa, segurança, tá? Segurança financeira é necessária. Você vai conseguir fazer as coisas somente se você tiver dinheiro, tá? Se você cair e quebrar o pé e você for um motorista de aplicativo, você não vai conseguir dirigir. E o banco não vai estar nem aí se você está ou não está devendo ele. Ele vai querer a parte dele. Então, dinheiro é segurança, serve para isso. Segunda coisa, dinheiro serve para realizar sonhos, tá? Então, o dinheiro que você está fazendo aqui com day trade é um sonho que você tem de viver de mercado financeiro, tá? Então, você não pode utilizar o seu dinheiro da segurança para ir aventurar, ainda mais em futuros, tá? O mercado é volátil, ele é alavancado, tá? Não precisa, vocês não precisam estar se expondo. Vocês não precisam estar se expondo. Vocês têm que entender que o dinheiro serve para realizações. Você tem lá seu capital, vamos dizer, 10 mil reais. Você tem seu emprego, tá? Vamos considerar que você tem um emprego. Você tem seu emprego lá, você ganha seus 3 mil reais. E aí a sua renda passiva, sua reserva de emergência, já está lá em 15 mil reais. Quanto é que você vai querer para operar day trade? Quanto é que você vai queimar? Tenta queimar por mês aí 1.000 reais. Tenta queimar 1.000 reais. Eu digo para vocês com certeza, tá? Com certeza, com 1.000 reais vocês conseguem fazer, se vocês fizerem a coisa certa, tá? Um pouco mais do que vocês já ganham. E aí com esse dinheiro aqui, vocês realizam seus sonhos. Que é sair no final de semana, planejar uma saída, uma festa, gastar com aquele churrasco que você não estava querendo fazer, dar uma passeada com a família. É para isso que serve, entendeu? Porque vai chegar um tempo onde você vai pegar parte desse capital e aí ele vai vir para esse lado aqui, ó. Ele vai vir para esse lado. E aí esse pirulitão aqui, ó, e vai crescendo. Ele vai crescendo. E aí você pode aumentar a tua exposição. Você vai poder aumentar a sua exposição. E aí, quem sabe, você consegue fazer 2 vezes o que você tem aqui. Aí sim o negócio fica legal. Porque aí você já não depende do seu salário, tá? Entendam isso. O dinheiro serve para essas 3 coisas: segurança financeira, realizar sonhos e ajudar pessoas. Você não deve ajudar as pessoas se você não tem segurança financeira. Não empreste dinheiro para as pessoas, tá? Elas não vão pagar você. Entenderam? Então, para operar de forma leve, cara, eu opero com 2 contratos, com 3 contratos para conseguir um bom resultado. Não é muita coisa, tá? Mas quando eu estou bem positivo no mercado, eu acabo de uma vez ou outra me alavancando um pouco mais. Vou dar um exemplo aqui.
Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui do meu mês de janeiro, que foi um mês que eu gostei muito. Eu disse para mim que ia respeitar as minhas operações. Então a gente vê aqui que no começo do mês eu até tive resultados ruins, mas eu respeitei o tamanho do meu stop, tá? Respeitei esses resultados aqui, ó. Teve dias que eu saí do gerenciamento? É claro que sim, é claro que sim. Vai ter dias que você não vai aguentar. Você vai dizer, porra, eu tô fazendo resultados tão bons, então eu vou botar um pouco para queimar mais. Não dá certo, tá, pessoal? Então, a consistência ela vai vir dessa forma, quando você começar a respeitar o seu dinheiro, a respeitar as suas decisões, tá? Você vai ter bons resultados. Aqui a gente vê ó, vários. Isso aqui é contratos que eu vou alavancando, tá? Eu não opero com isso tudo de uma vez. Eu vou fazendo preço médio, tá? Vamos ver um resultado ruim que eu tive. Acho que foi esse aqui, ó, R$ 307. Ó. Foi esse dia aqui, ó. 9 contratos. Provavelmente eu fiquei mal posicionado, tá? Provavelmente eu fiquei mal posicionado. E a gente vê o gráfico de eficiência. Não é um absurdo de assertibilidade, tá? 50-50 praticamente, se a gente for ver, tá? Então, não tenham medo, tá, pessoal? Vai acontecer dias que a gente não vai acertar tudo. Vão acontecer dias que a gente vai errar, tá? Mas uma coisa eu prometo para vocês. Se vocês forem fiéis àquilo que vocês propuseram fazer, por exemplo, eu vou entrar tal horário, vou fazer tal coisa. Cara, usa um bloco de notas. Anota as operações que você está querendo fazer. Tenta ser fiel e obedecer o que você disse que você ia fazer, tá? Você tem que entender que você já tem tudo que você precisa. Você já tem tudo que você precisa. Você vai aprender as estratégias, você vai aprender as técnicas. Isso é tudo que você precisa. Agora, o que você precisa é fazer o que é necessário. Tá? Não hesitar quando você vê as suas operações. Você está vendo, está chegando no meu ponto de compra. O Jimmy gosta de operar pernas de tendência dentro da retração. Aqui ele gosta. Então, se aqui dentro aparece um sinal de compra, vou comprar esse sinal, ou vou comprar aqui dentro. E aí você pode tomar a atitude de comprar aqui no meio, se você quiser, com o stop aqui embaixo, o stop na mínima, e tentar capturar o movimento pelo menos até 50%, que a gente vê que entrou força vendedora até aqui, né? Com 2 contratos, faz parcial com 1, bota stop na mínima. Já garantiu um pedaço da calabresa aqui. E aí, se o mercado for andar para cima, você alavanca no rompimento. Eu gosto muito de fazer isso, tá? O pessoal fala, não compra rompimento. Eu compro o rompimento, pago o rompimento alavancado. Boto lá 10 vezes o número de contratos e consigo capturar pequenos movimentos para conseguir um pedacinho a mais. Então, 100 eu transformo em 200, 300 reais só nessas brincadeiras, tá? Então, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo assim, eu quero que vocês entendam que o segredo da consistência não é acertar tudo, tá? É ser fiel às suas crenças, aos seus objetivos, respeitar as suas decisões, tá? Vocês têm que ter desafios, pessoal. Aceitem os desafios. Eles vêm para te testar. Se você vence esses desafios, você se torna uma pessoa melhor. Talvez o seu desafio agora seja conquistar a sua primeira semana positiva. Talvez você já tenha experimentado isso, seu desafio agora é tentar manter a consistência. Talvez o seu desafio agora seja aprender um método novo. Eu não sei quais são as suas dificuldades, tá? O que eu posso dizer é que você tem que encontrar os desafios e vencê-los, tá? Tem que lembrar, pessoal, e tudo que a gente está vendo aqui, nada disso importa para as outras pessoas, só importa para nós mesmos, tá? Só importa para nós mesmos. Não importa para mim, não importa para sua mãe, não importa para os seus parentes, não importa para sua mulher, importa para você. É você que tem esse sonho de viver de mercado, esse é o seu sonho de se manter no mercado, dizer que você trabalha com isso, que você ganha dinheiro pelo computador, pelo telefone, ou seja, por onde seja. Você tem que entender que são os desafios que vão transformar você na pessoa que você quer ser. Então, se você não está conseguindo resolver isso agora, esse é o momento para você dar o próximo passo, tá? E o próximo passo é você descobrir o que falta, tá?
Lembrando, pessoal, que se você não encontrou o que você falta e você é de Manaus e você quer aprender a operar como eu, operar com pessoas, entender o que está faltando em você, faltam apenas 9 dias para o começo da nossa mentoria, nossa aula 1, tá bom, pessoal? Então, fica o meu convite, só temos uma única vaga, tá? Até o dia 4 eu vou estar dando 40% de desconto, tá? A vaga é R$ 2.600 por pessoa a partir do dia 5. Então, se você comprar até o dia 4, ela sai a R$ 1.500 ou em 3 vezes de 600 nos cartões de crédito. Gostou do que você vê aqui? Quer perguntar um pouco mais? Quer saber como é que a gente faz essas operações estruturadas? Se você não consegue, se você é um clicador agoniado, você é um cara do tape que não consegue entender a estratégia fulano de tal e você vai para fundamentalista, não entendeu? Não acredita em gráfico, não acredita em Fibonacci, acha que está todo mundo errado, é porque você não ficou tempo suficiente para poder entender os vários cenários que o mercado pode apresentar. Então, nosso projeto de dezembro é a gente passar dezembro e janeiro operando todos os dias, mostrando os cenários diferentes que o mercado pode trazer para nós, tá bom? Venha participar dessa, é a última chance esse ano de você ter esse tipo de experiência. Se você não participou do Mastermind, quem não participou do Mastermind perdeu, tá? Era das 13 às 17, a gente chegou até as 7h30 da noite e ainda deu muito pano para manga para a gente continuar conversando no nosso after. Então, venha participar, não perca essa chance. A chance que você tem é essa. Você vai estar desperdiçando seu tempo se você não estiver aproveitando elas. Se você quer estar à frente das outras pessoas, você precisa estar com pessoas que vão somar com você. Então, pessoal, eu fico por aqui. Hoje é sábado, a gente veio falar um pouquinho de mercado travado, um pouco de índices, estratégias que funcionam e que não funcionam. E é isso, e até a próxima!